Me responde uma coisa com honestidade. Se você pudesse ter tudo o que quisesse, literalmente tudo, saúde perfeita, relacionamento sem conflito, segurança financeira completa, sucesso em tudo que você tocasse, mas sem Deus, você estaria satisfeito? Parece uma pergunta fácil para quem está numa reunião de oração ou ouvindo um vídeo bíblico, mas no silêncio honesto da sua vida. Quando você analisa o que realmente te motiva, o que você busca primeiro, o que você mais teme perder, a resposta pode ser diferente do que você pensa. O Salmo 16 foi escrito por um homem que olhou para essa pergunta sem pestanejar e deu uma resposta que vai mudar a forma como você entende o que é adoração de verdade. Davi não disse que Deus é importante, ele disse que Deus é suficiente, que Deus não é o meio para chegar a uma vida boa, Deus é a vida boa. E Pedro vai pegar esse salmo e pregar com ele no dia de Pentecostes para provar que Jesus ressuscitou dos mortos. O que um salmo pessoal de Davi tem a ver com a ressurreição de Cristo? Fica aqui porque a resposta vai arrepiar. Olá, queridos, a paz do Senhor. O título do Salmo 16 traz a palavra hebraica Miktam, que aparece em 6 salmos de Davi e cujo significado exato ainda é debatido entre os estudiosos. A teoria mais aceita entre comentaristas evangélicos, como John Calvin e Charles Spurgeon, é que Miktam vem da raiz Ketam, que significa ouro. Um Miktam seria então um poema de ouro, algo precioso demais para ser esquecido, algo que deveria ser gravado e preservado. E o Salmo 16 merece esse título. Ele é considerado por muitos pregadores reformados como um dos salmos messianicamente mais ricos de todo o livro, porque cada linha tem uma camada de significado que aponta além de Davi para alguém maior. O contexto histórico mais provável é um momento de perigo na vida de Davi. Talvez durante a perseguição de Saul, quando a morte era uma possibilidade real e concreta. É diante dessa possibilidade que Davi faz as afirmações mais radicais sobre a suficiência de Deus. Não é fácil dizer que Deus basta quando você está num lugar confortável. É muito mais impressionante quando você diz isso com a sombra da morte ao fundo. E a forma como esse salmo aponta para além da morte, para além do sepulcro, é o que fez Pedro usar exatamente ele para provar a ressurreição de Jesus no primeiro sermão da igreja. Em Atos capítulo 2, o cruzamento imediato é com o livro de Filipenses capítulo 4, versículo 11, onde Paulo diz: aprendi a estar contente em qualquer estado em que me encontre. A contentação de Paulo é o mesmo espírito do Salmo 16. Não é uma aceitação passiva, nem uma negação das necessidades reais. É uma descoberta ativa de que o conteúdo fundamental da vida boa já foi recebido em Cristo e que tudo mais, bom ou difícil, acontece dentro desse contexto de suficiência. Davi viveu isso. Paulo aprendeu isso. E o Salmo 16 é o mapa desse aprendizado. O versículo 2 contém a declaração mais densa de todo o Salmo. Davi diz ao Senhor: Tu és o meu Senhor. O meu bem não está além de ti. A palavra hebraica para bem é tovat, da raiz tov. A mesma palavra usada em Gênesis 1, quando Deus vê cada parte da criação e declara que é boa. Tov não é apenas moralmente correto, é o bem completo, o florescimento pleno, a realidade funcionando como foi projetada para funcionar. Davi está dizendo: meu Tov, o meu florescimento completo, não existe em nenhum lugar além de você. Deus não é uma parte da equação da vida boa, ele é a equação inteira. E no versículo 5, Davi usa uma linguagem que vem diretamente da distribuição da terra prometida entre as tribos de Israel. Ele chama Deus de Shelque e Goral. Sheleque é a porção de terra que cada família recebia na divisão de Canaã. Era a herança, o chão que sustentava a família à base de toda a vida. E a tribo de Levi, os sacerdotes e levitas, não recebeu porção de terra, como as outras tribos. Em Números 18, versículo 20, Deus diz aos levitas: eu sou a tua porção e a tua herança. Ao se identificar com essa linguagem levítica, Davi está dizendo algo extraordinário. Eu vivo como os levitas. Minha herança não é terra, não é riqueza, não é poder. Minha herança é o próprio Deus. E isso é mais do que qualquer porção de terra poderia ser. E no versículo 10, aparece a frase que Pedro vai citar em Atos 2, para provar a ressurreição. Não deixarás a minha alma no Seol, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. A palavra hebraica para corrupção é shachat, que descreve a decomposição física do corpo após a morte, o processo biológico de desintegração. Davi está dizendo que Deus não vai deixar o seu santo passar por shachat. E Pedro, em Atos 2, faz o argumento que vai mudar a história. Davi morreu, foi sepultado e seu túmulo está aqui até hoje. Então Davi não estava falando de si mesmo, estava profetizando sobre alguém cujo corpo não viu corrupção, alguém que ressuscitou antes que o shachet tivesse tempo de começar. O Mictão de Davi, esse poema de ouro,
É um dos textos mais citados no Novo Testamento inteiro e um dos menos conhecidos nas igrejas evangélicas hoje. A maioria das pessoas sabe o Salmo 23 de cor, mas nunca parou no Salmo 16. Se você está descobrindo agora a riqueza desse salmo, compartilha com alguém da sua igreja, do seu trabalho, ou com uma pessoa que também ama mergulhar na palavra de Deus. Aproveite para se inscrever no canal, se ainda não fez isso, e ativar o sininho das notificações, porque estamos construindo esse conteúdo, salmo por salmo, com muito carinho e dedicação para transformar a forma como você lê toda a Bíblia. Mas, vamos lá. Imagina Davi escrevendo esse salmo, não num momento de vitória, não no trono com a coroa na cabeça, provavelmente numa das noites de deserto, com a morte mais perto do que a segurança. E em vez de negociar com Deus, em vez de fazer promessas condicionadas ao resultado, Davi abriu o Mictã com uma declaração de proteção. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugiei. É a raiz Shazá de novo, o mesmo refúgio do Salmo 11. Mas agora o Salmo não vai na direção do perigo externo, vai na direção do que Davi tem internamente que torna o perigo externo suportável. O versículo 3 faz algo que surpreende na sua generosidade. Depois de declarar que Deus é suficiente para ele, Davi olha para os santos que estão na terra e diz que todo o seu prazer está neles. Ele não é um espiritualista solitário que tem Deus e não precisa de mais nada. A suficiência de Deus não o faz se distanciar da comunidade. Ao contrário, o amor a Deus transborda para amor ao povo de Deus. Os santos da terra são descritos como excelentes, como aqueles em quem está todo o prazer de Davi. Isso é teologia da comunidade nascendo do coração de um rei. Tem um detalhe histórico fascinante sobre a distribuição de terras em Israel, que ilumina o versículo 6, de uma forma que poucas pessoas percebem. Davi diz: as medidas caíram para mim em lugares agradáveis. De fato, a minha herança é bela para mim. A imagem das medidas caindo é uma referência direta ao processo de sorteio das porções de terra em Josué 13 a 19. Cada tribo jogava a sorte, o goral, e o resultado determinava qual faixa de terra pertenceria a qual família para sempre. Era um processo irreversível, estabelecido diante de Deus. E Davi está dizendo que o seu goral, a porção que caiu para ele, é Deus mesmo. Não há porção melhor que possa ser sorteada. Não há resultado de sorte melhor que essa. O versículo 7, então, traz uma das imagens mais íntimas de todo o Salmo. Abençoarei o Senhor que me aconselha. Até de noite me ensinam os meus rins. Essa expressão, os meus rins, me ensinam de noite, é estranha para ouvidos modernos. Mas em hebraico, os rins eram a sede das emoções mais profundas e dos processos de reflexão mais íntimos. No silêncio da noite, quando o barulho externo para e o interior fala, Davi estava aprendendo, não nos livros, não nos discursos dos sábios, nos rins, no lugar mais interno que existe. E o que estava ensinando era o conselho de Deus, processado em silêncio nas horas mais quietas. O versículo 8 é o ponto de virada do salmo inteiro e contém uma das frases de fé mais absolutas de todo o Antigo Testamento. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, porque ele está à minha direita, não serei abalado. A expressão tenho posto em hebraico é shivit, do verbo shavar, que significa estabelecer de forma permanente, colocar diante de si como referência constante. Não é Deus que Davi alcança nos momentos de crise, é Deus que Davi mantém como horizonte constante, como um navegante que mantém as estrelas em vista, não apenas quando está perdido, mas como prática contínua de orientação. E porque esse Deus está à direita, o lado de maior vulnerabilidade numa batalha antiga, Davi não será abalado. Os versículos 9 a 11, então, explodem em alegria que começa no presente e transborda para o futuro. Por isso o meu coração se alegra e a minha glória exulta, até a minha carne repousará com segurança. Então vem o versículo 10, a frase que vai mudar tudo. Porque não deixarás a minha alma no Seol, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. E o versículo 11 fecha com a visão mais linda de toda a série até agora. Far-me-ás ver a vereda da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria. À tua direita, há delícias perpetuamente. Plenitude de alegria. Delícias perpetuamente. Esse é o destino final do habitante do monte de Deus, que o Salmo 15 descreveu. Não apenas segurança, não apenas proteção, plenitude, alegria sem limite. Pedro, cheio do Espírito Santo em Atos 2, cita o Salmo 16, versículos 8 a 11, e então faz um argumento que ninguém na multidão consegue rebater. Davi morreu, foi sepultado. O túmulo dele está aqui até hoje. Davi sabia que havia recebido a promessa de que um descendente seu se sentaria no seu trono. Então Davi estava vendo o futuro, profetizando sobre a ressurreição do Cristo, que sua alma não permaneceu na morte e cuja carne
não viu corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Pensa no peso do que Pedro está fazendo. Ele está usando um salmo pessoal de Davi, escrito num momento de perigo individual, como prova de um evento histórico que aconteceu 1000 anos depois. E o argumento funciona porque é hermeneuticamente sólido. Davi nunca viu a corrupção do seu corpo antes da ressurreição. Seu corpo passou por Shachate normalmente. Portanto, o versículo 10 não pode estar falando de Davi. Está falando de alguém cujo corpo foi colocado no túmulo e saiu antes que o Shachate tivesse tempo de começar. E Paulo também usa o Salmo 16, em Atos 13, versículos 35 a 37, no sermão em Antioquia da Pisídia. Paulo faz o mesmo argumento de Pedro, mas adiciona uma camada. Davi serviu a sua própria geração, segundo o propósito de Deus, adormeceu, foi reunido a seus pais e viu a corrupção. Mas aquele que Deus ressuscitou não viu corrupção. O Salmo 16 é, portanto, um dos pilares do argumento apostólico pela ressurreição. Não é uma prova secundária ou periférica. É o texto central que Pedro e Paulo usam para demonstrar que a ressurreição de Jesus não foi um acidente histórico, mas uma realidade profetizada e planejada desde sempre. Quero te perguntar uma coisa direta para você responder nos comentários. Na sua vida hoje, o que ocupa o lugar de xeleque, de herança, de porção fundamental? Não o que você acha que deveria responder. O que realmente ocupa esse lugar? Quando você analisa onde vai a maior parte da sua energia, das suas preocupações, das suas esperanças, honestidade aqui é mais útil do que resposta certa. Porque o Salmo 16 foi escrito por alguém que também teve que lutar para chegar na declaração do versículo 5. Não foi fácil para ele declarar qual era a sua verdadeira herança. Não precisa ser fácil para você. Mas me conta aqui embaixo. O Salmo 16 começa com um pedido de proteção e termina com uma visão de alegria eterna entre o guarda-me, do versículo 1, e o delícias perpetuamente, do versículo 11. Davi percorreu o caminho completo da fé, do clamor à contentação, do refúgio no presente, à esperança do futuro, da suficiência de Deus no agora, à plenitude de Deus para sempre. E no meio desse caminho, profetizou, sem saber nomear completamente, que haveria um santo, cujo corpo não veria corrupção. Um descendente que saiu do túmulo e que agora, à direita do Pai, é exatamente o lugar onde o versículo 11 diz que há delícias perpetuamente. O Mictão, o poema de ouro, é de ouro porque não envelhece. Porque cada geração que o lê descobre que o Tov, o florescimento completo, ainda está no mesmo lugar que Davi encontrou, não além de Deus, em Deus, somente em Deus. No próximo salmo, Davi está sendo perseguido de novo, mas dessa vez com uma urgência diferente. O Salmo 17 é uma oração da noite, escrita quando os inimigos estão cercando a casa. Quando o perigo é tão iminente que a oração sai em forma de clamor jurídico, de apelação ao tribunal mais alto, e a imagem que ele usa para descrever o que quer de Deus é uma das mais íntimas de todo o livro dos Salmos. Se você chegou até o final desse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Curta e compartilhe. Isso me ajuda muito a continuar com a criação de vídeos como esse. Não perca o Salmo 17. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente e até o próximo vídeo.